Jesus, o amor de Maria, começando o nosso Lectio Divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, do versículo 34 ao versículo 44. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Fazendo-se tarde, chegaram-se a ele seus discípulos, dizendo: Este lugar é solitário, e a hora já é adiantada. Despede-os, a fim de que vão às quintas e povoados próximos, e comprem algumas coisas para comer. Ele respondeu-lhes: Dai-lhes vós mesmo de comer. Eles disseram: Iremos, pois, com 200 dinheiros comprar pão para lhes darmos de comer? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes vós? Ide ver. Depois de terem examinado, disseram-lhe: Temos 5 e 2 peixes. Então mandou-lhes que o fizessem recostar a todos em grupos sobre a relva verde. E recostaram em grupo de 100 e de 50. Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e levando os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e os deu a seus discípulos, para que lhos servissem. Igualmente, repartir por todos os 2 peixes. Tomaram, comeram e ficaram saciados. E recolheram 12 cestos cheios das sobras dos pães e dos peixes. Os que tinham comido dos pães eram 5.000 homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus hoje nos traz em um relacionamento com Deus. Ele não nos despede, Ele nos acolhe, Ele nos ama. E assim também, queridos, é dentro da nossa igreja, quando nós somos acolhidos lá, diante de Jesus, pela Santa Eucaristia, pela Santa Missa. Se nós soubéssemos o tamanho da riqueza que é este momento eucarístico da Santa Missa, que é o Senhor se doando para nós, para nos alimentarmos da sua verdade e do seu corpo e sangue por nós e para nós. Queridos irmãos, é neste mover que o Espírito Santo de Deus nos promove o conhecimento da verdade. Só vai acreditar nesta verdade que nós estamos acabando de proclamar, que é um milagre que acontece aqui. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É aquele milagre que quando você olha para o lado e você fala assim: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Como sair dessa situação? Como resolver este problema? Como resolver essa situação? E ali naquele momento você fala assim: é só Deus que pode me ajudar. E é neste momento, queridos irmãos, que nós entendemos diante de Deus que para Deus nada é impossível. Aqui ele traz o que eles têm. Detalhe, esses homens, eles são questionados para Jesus, por Jesus. Dê você mesmo um alimento para eles. Então, para que a graça aconteça, nós temos que levar a Jesus o nosso coração, o nosso tudo, para que aquilo que nós temos em mãos diante da fé, nós saibamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede, que é diante dele, apresentar a ele o nosso coração, a nossa vida, o que temos. E, querido irmão, é o que nós estamos falando hoje, a nossa pergunta do Lectio Divino. Olha só, eu creio que busco a Deus e não sou despedido de mãos vazias? Sabe que eu acredito mesmo? Acabamos de dizer no Café com Jesus sobre crer em Deus, rezamos o creio. E quando nós rezamos o creio, porque eu acredito em Deus. Eu creio, Senhor, eu creio. Então, com esse crer, qual é a situação que você tem para colocar para Deus, diante de Deus hoje? Mas eu quero dizer para você, querido irmão, em uma situação que é única. Coloca a mão no teu coração. Apresenta para Deus aquilo que você tem hoje. Qual é a situação? Talvez nessa situação você fale assim: Senhor, eu estou enfraquecido. Sabe, irmão, mas Deus já conhece o teu coração. Ele diz ali que ele não queria despedir aquela multidão. Mas o que eles fizeram? Eles estavam ali por quê? Porque eles queriam ouvir a Deus. E ali eles faziam 3 dias que estavam ali ouvindo ao Senhor.
Sabe, irmãos, então quando nós nos colocamos ao pé de Jesus, nós temos que ter uma confiança muito grande em ouvir o Senhor, em ouvir a sua palavra. E é isso que nós fazemos ali na Santa Missa. Primeiramente nós vamos lá, vamos colocar aos pés de Jesus o nosso coração, a nossa pequenez, no ato penitencial. Depois nós vamos ouvi-lo, depois nós vamos ouvir a sua palavra, nós vamos nos alimentar e logo depois nós vamos ter um momento de sacrifício eucarístico, nós vamos comungar ao Senhor e ali em adoração ao nosso Deus pelos nossos pecados, junto com Jesus, renunciando o pecado e acolhendo a graça do corpo e o sangue do nosso Senhor, nos trazendo um alimento puro e verdadeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, querido, é o alimento mais importante para nós. Eu ouvi uma irmã dizendo assim, que já aconteceram milagres quando a pessoa comungou Jesus, estando enferma, estando em por exemplo, já a sua desabilitado fisicamente, o seu corpo, aonde que já estava ali esperando até que aquela pessoa viesse a falecer, mas quando comungou o corpo e o sangue de Jesus, na presença ali junto com o sacerdote, fazendo um momento de oração, aonde que aquele irmão, aquela irmã, isso, irmãos, não é um nem dois, é milhares de pessoas já aconteceram. O corpo e o sangue de Jesus, ao alimentar aquela pessoa, aconteceu um milagre, uma cura, uma libertação, porque é o próprio Senhor Jesus vivo, presente no meio de nós. Às vezes a gente busca tão longe uma resposta diante de uma cura, diante de uma situação, alguém fazer uma oração. Querido irmão, a maior graça que nós temos, católico, apostólico, romano, é você comungar Jesus eucarístico, é você confessar e você crer que a cura está aqui diante dos teus olhos. Este é o meu corpo, é o meu sangue. Querido, eu faço para você hoje como diz outro, não é um questionamento, mas que você, um desafio, que você com toda a sua fé, talvez você fale assim, eu não consigo ir, eu não posso ir, mas eu posso pedir que venham até a mim. Então, irmãos, a nossa fala diante de Deus, Ele vai te ouvir. Você pode pedir, fala, vem até a mim, Senhor, teu corpo, teu sangue, tua santa Eucaristia. Sabe, irmãos, dentro da nossa igreja tem uns ministros que levam a comunhão. Eu faço parte desse grupo que nós levamos a comunhão eucarística para que as pessoas que não podem ir até a presença de Deus lá na Santa Missa. Mas eu digo para você, Ele não deixa você de mão vazia. Ele não deixa você sozinho. Basta você abrir tua boca e falar, Senhor, eu quero, eu desejo ser curado, eu desejo me alimentar de Ti, Senhor. E querido, não tenha dúvida, se você for até o teu Senhor, Ele não te despede de mãos vazias. O alimento necessário para nós é o alimento para a nossa alma. E quando você se alimenta na Santa Missa da palavra e do corpo e o sangue de Jesus, eu sou um homem preenchido com a verdade e com o amor. Mas eu digo isso para você, católico, apostólico, romano, que vive a graça dentro da igreja de Cristo. Porque às vezes tem pessoas que entram e saem como chegou. Não vive nenhum momento da Santa Missa, não vive nada, nenhuma palavra, não ora ali junto com a missa. Sabe, irmão, nós podemos orar junto ali com cada oração direcionada. Nós podemos entregar o nosso coração para Jesus e ir com todo o nosso coração acreditando que o milagre está ali diante dos meus olhos. Sabe por quê? Eu vou ler para nós aqui. O que diz hoje para nós o nosso direcionamento do Diário Bíblico para a gente encerrar este momento. Jesus viu a multidão, ele ia descansar, mas ele viu aquela multidão e a fome que ela tinha, e aqui está uma prefiguração da Eucaristia. Os mesmos gestos aqui feitos, dar graças, partir o pão e recolher as sobras, é o que se faz na Santa Missa. Jesus nos viu e teve compaixão de nós, dando-nos o pão do céu. Ele multiplicou 5 pães para 5.000 homens, pois tem o poder sobre a matéria. Então aqui Deus tem o poder sobre a matéria. Deus utiliza a matéria do pão para se dar a nós em corpo, sangue e divindade. O mundo de hoje tem fome de felicidade. A Eucaristia se revela como alimento que pode saciar esta fome. E é o mistério de amor que sacia nossa alma. Só Deus pode saciar a tua fome. Querido irmão, querida irmã, não tenha dúvida. Viva a graça com Jesus.
e o resto lhe será dado em acréscimo. Talvez nós buscamos o preenchimento com as coisas do ter, do ser, mas eu ser sem Deus, a minha vida não tem sentido. Até eu coloquei aqui, eu não me arrependo de seguir Jesus. Antes de eu ter esse contato com Cristo de amor, a minha vida era sem sentido. Mas hoje eu tenho essa amizade com Deus, porque eu desejo e eu quero, e eu busco de todo o meu coração. Por isso, Senhor, neste momento, nós possamos viver a Tua graça diante de se alimentarmos da nossa fé, acreditando que para o Senhor nada é impossível. E eu coloco aqui, meu Senhor, a presença de cada irmão que está conosco, as enfermidades, as situações da fome na alma, a depressão, a angústia, todas as situações, Senhor, os negócios, a Tua vida particular. Sabe, irmãos, nós temos que colocar tudo aos pés do Senhor, porque quando Ele coloca a mão e Ele multiplica as graças na sua vida, lembrando que a graça que vem de Deus não pode me tirar do céu. Por isso Deus dá aquilo que é o necessário, mas quando Ele coloca a mão, meu irmão, é abundante, tem sobras, e você vai ver, os teus olhos presenciarão a grandeza da mão de Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua família, e que traga paz no seu coração. Esse é o alimento necessário que Deus nos dá diante da Santa Eucaristia, diante da Santa Missa, para a nossa alma ser preenchida no Senhor. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, finalizando o nosso Lectio Divino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,